Orçamento diário ou total? Você também fica com essa dúvida na hora de criar suas campanhas no Meta Ads, no Facebook Ads? Então fica comigo nesse vídeo e presta atenção para você entender de uma vez por todas como funciona tudo isso e nunca mais ficar com dúvida na hora de escolher a configuração de orçamento da sua campanha. Opa, tudo bom? Eu sou o James William e uma dúvida muito comum e um erro muito comum relacionado a isso também que eu vejo as pessoas cometerem é na hora de escolher a configuração de orçamento da sua campanha. Será que eu devo usar orçamento total ou orçamento diário? Nesse vídeo aqui eu vou te explicar detalhe por detalhe de como funciona isso aqui baseado na documentação oficial da Meta e é importante que você entenda como funciona para você saber qual decisão você vai tomar na hora de criar suas campanhas. Não existe um melhor que o outro. Existe a opção melhor para cada situação. Se existisse um deles que fosse melhor do que o outro, a Meta certamente já teria removido a opção que não é a melhor. Só que para você ser capaz de decidir qual é a opção mais adequada para aquela campanha que você está fazendo, você precisa entender como funciona a distribuição desse orçamento em cada uma das duas situações. E antes de tudo, o que você precisa entender o mecanismo que existe por trás da distribuição do seu anúncio baseado no seu orçamento, que é um sistema que se chama regularidade. Esse sistema de regularidade ele funciona basicamente assim, ó. Imagina que essa linha aqui, ela representa qual que é o gasto ideal da sua campanha. Então aqui nós temos o tempo que a campanha vai rodar, o que representa essa linha total, e o ponto onde está essa linha reta é o gasto ideal de valor que você tem de meta de gasto com essa campanha. E aqui em cima você tem um gasto mais alto e um gasto mais baixo. Imagine que à medida que a sua campanha começa a rodar, logo nos primeiros dias, ela já começa gastando um valor muito alto e ela começa a gastar bastante e aí o sistema de regularidade ele entra em ação, reduzindo o valor dos seus lances de anúncios e obviamente reduzindo o seu gasto com a campanha e consequentemente também reduzindo a entrega dos seus anúncios. E em um determinado momento a sua campanha começa a ter gasto muito baixo, muito longe da meta de gastos ali, o sistema de regularidade entra em ação novamente, aumentando o lance dos seus anúncios e consequentemente aumentando o seu gasto e por vezes aumentando também a veiculação. Então toda vez que esse gasto fica excessivo ou muito baixo, o sistema de regularidade ele entra em ação, regulando esse sistema para que ele fique o mais próximo possível dentro do orçamento que você definiu. E isso acontece independente de você utilizar o orçamento diário ou o orçamento total. Mas qual que é a diferença entre essas duas situações neste caso? Entendendo agora que existe esse sistema de regularidade por trás da entrega dos seus anúncios e dos gastos dos seus anúncios. Acontece que quando você define um orçamento diário, você está forçando a máquina a gastar aquele valor naquele dia. E quando você define um orçamento total, você está dizendo para o Facebook, existem lá 7 dias para você anunciar uma semana, de segunda a domingo, e eu quero que você gaste no máximo R$100. Aí ele vai distribuir esses R$100 entre esses dias, tentando encontrar, baseado no aprendizado da máquina, os dias onde estarão as pessoas mais propensas a realizar a ação que você deseja. Então pera aí que você já vai entender isso aí um pouco melhor. Então vamos supor que nós temos aqui campanha de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Os 7 dias de campanha que você vai rodar. Se você coloca o orçamento diário, você pode definir que ele vai gastar R$10 por dia e ele obrigatoriamente vai tentar chegar o mais próximo possível desses R$10 em cada um dos dias da semana. E o que nós sabemos é que as pessoas não entram todos os dias no Facebook. Tem pessoas que entram uma vez por semana, tem pessoas que entram 2 vezes por semana, tem pessoas que entram 3 vezes por semana, tem pessoas que entram todos os dias, tem pessoas que entram várias vezes no mesmo dia. Então o Facebook, com base na ferramenta, nos dados que ele tem do usuário e no aprendizado de máquina, ele sabe provavelmente quais são os dias que estarão online aquelas pessoas mais propensas a realizar uma compra sua. Quando você coloca um orçamento total, ele pode fazer uma distribuição de orçamento um pouco melhor.
melhor da seguinte forma. Imagina que ele identifica que na segunda-feira seja um dia que tem muitas pessoas qualificadas para realizar uma compra de você. Se você colocou o orçamento diário, você limitou que ele não pode gastar mais do que R$10 ali por dia. Pode ser que existiam mais oportunidades de realizar conversões ali e ele não vai alcançar essas oportunidades porque você limitou o orçamento a este valor aqui. No dia seguinte, pode ser que não existiam boas oportunidades de você atingir aquele objetivo de conversão que você selecionou. Talvez essas oportunidades estivessem mais caras ou menos oportunidades disponíveis. Mesmo assim, o Facebook vai fazer o máximo possível para gastar aquele valor que você definiu ali, mesmo que não seja um dia que tenha boas oportunidades. Então você percebe que se você usa o orçamento total, ele vai trabalhar de forma um pouco diferente. E aí, se ele perceber que na segunda-feira tem mais oportunidades de fechar ali as conversões que você deseja, ele está livre para gastar um pouco mais do que o normal. Então ele vai colocar ali R$20, por exemplo. E se ele perceber que na terça-feira não tem ali muitas oportunidades disponíveis, pode ser que ele fale, hoje eu não vou gastar porque de repente amanhã vão ter oportunidades melhores de venda. Então ele gasta R$5. E assim sucessivamente ele vai distribuindo e equilibrando esse orçamento, baseado no cálculo que ele faz, que ele já sabe o tempo de campanha que tem existente, e vai distribuindo entre os dias aonde ele sabe que vão ter mais oportunidades de atingir aquela sua meta de conversão. E vamos supor que ele acaba distribuindo o seu orçamento dessa forma, mas consegue atingir as melhores oportunidades de conversão a um custo mais baixo, às vezes, ou uma quantidade maior de conversões. No final desse resultado, você pode até acabar tendo um custo maior por resultado, porém atingindo mais resultados. O que aconteceria na outra opção com o orçamento diário, de você acabar tendo um custo menor, porém com menos resultados no final. E a gente sempre quer mais resultados. Se é assim que funciona, então de fato não tem sentido eu utilizar o orçamento diário. Depende. O orçamento diário ele faz muito sentido quando você precisa fazer um gasto em uma campanha curta. Por exemplo, você tem uma campanha de uma promoção que precisa veicular aquele anúncio para avisar as pessoas sobre aquela promoção e não necessariamente o objetivo seja conversão, seja alcance. Então você precisa alcançar o máximo de número de pessoas possível naquele espaço curto de tempo. Faz sentido então você utilizar um orçamento diário e aumentar o valor desse gasto diário, forçando com que o Facebook gaste isso, mostrando para o máximo número de pessoas que ele conseguir mostrar. Então, ao meu ver, o orçamento diário faz mais sentido quando você faz campanhas de alcance, por exemplo. E uma outra coisa muito importante que você tem que ter em mente também quando a gente fala sobre tipo de orçamento é que quando você define um orçamento diário, qualquer alteração de orçamento que você faz, ele entra em vigor imediatamente na campanha, sem fazer muitas alterações ou acabar resetando a fase de aprendizado da campanha, porque o orçamento diz respeito somente àquele dia. Então ele vai entrar em vigor imediatamente e já vai começar a gastar aquele valor, porque ele não precisa fazer uma conta de quanto de orçamento tem que sobrar e oportunidades que podem surgir no decorrer da campanha toda. Quando você trabalha com um orçamento vitalício ou orçamento total, quando você cria a sua campanha, o Facebook já vai pegar aquele valor que você tem ali disponível, que você colocou como orçamento total, e fazer o cálculo de quantos dias de campanha existem ainda para percorrer e distribuir esse orçamento calculando a melhor forma possível de encontrar as melhores oportunidades possíveis. Portanto, se você é uma dessas pessoas que precisa estar editando a campanha o tempo todo por qualquer motivo que seja, ou simplesmente porque você é meio ansioso, mas isso não é recomendado, você usa orçamento diário, porque cada vez que você editar alguma coisa na campanha, principalmente em relação ao orçamento, se você fizer uma edição muito grande no orçamento, pode resetar a fase de aprendizado, ou mesmo que não resete, o Facebook tem que recalcular novamente todo aquele fator de tempo de campanha, orçamento disponível e oportunidades que eu posso atingir ao longo do percurso dessa campanha. Agora, se você tem uma estratégia definida antes de lançar a sua campanha, um bom planejamento, onde você já planejou o orçamento e tempo de campanha, se o projeto que você está executando permite você fazer esse planejamento de orçamento e um planejamento
planejamento de tempo de campanha antecipadamente, aí eu recomendo que você utilize sempre o orçamento vitalício. Basicamente é isso que você precisa saber sobre como funciona essa distribuição de orçamento do seu anúncio, das suas campanhas, com cada uma das duas configurações. Com isso você já deve ser capaz de decidir qual é a opção melhor para o seu caso. Mas o que você deve saber também é que não adianta nada só saber como escolher qual orçamento você vai usar na sua campanha se você não sabe de fato organizar todos os ativos de negócios quando você tem um cliente novo, como compartilhar os acessos a esses ativos e receber esses acessos. E para você dominar isso completamente, inclusive sabendo contornar os problemas que a gente enfrenta no decorrer do tempo com receber ativos de clientes que trabalhavam com gestores ou agências anteriores, eu criei um treinamento chamado Gestão de Ativos Meta Ads, onde eu ensino passo a passo, mostrando casos reais, todas as configurações necessárias para você receber acesso aos ativos do seu cliente, conta de anúncio, página, Instagram, Pixel, etc., da forma mais correta e profissional possível, de forma que você vai evitar maiores problemas no dia que você tiver um encerramento de contrato ou até mesmo solucionar problemas ao receber esses ativos. Esse treinamento está disponível já e tem um link aqui na descrição para você fazer a sua inscrição e ter acesso a esse conteúdo. Eu tenho certeza que você não vai encontrar um conteúdo tão bem detalhado nem nos cursos mais caros e nas comunidades mais caras que existem por aí. Então aproveita essa oportunidade agora. Valeu, grande abraço e até a próxima.